Também nas redes sociais. Hoje tem o nosso quadro Falando de Direito e muitas categorias de trabalho recebem adicional no salário por insalubridade ou de periculosidade. Mas vamos conversar aqui, qual é a diferença entre os dois? É possível receber um e outro ou um e não outro? É assunto para o nosso quadro de hoje com o advogado Rafael Bernardes. Com você, Falando de Direito. Oi, Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fê, tudo bom? Tudo jóia. Mais uma sexta deixando o nosso telespectador bem informado. Verdade. E sobre um assunto, Rafael, que muitas vezes a gente não percebe a diferença entre insalubridade e periculosidade. Qual é a principal diferença entre isso? O pessoal sempre quando fala como se fossem sinônimos, né? Uhum. Como se fosse a mesma coisa. Na verdade tem uma diferença. Eu vou usar assim, um macete que é bem fácil para a pessoa identificar. Quando a gente fala em periculosidade, a gente está falando do risco iminente de vida. Tá? Então é como se fosse uma coisa mais grave, a periculosidade. E quando a gente fala na insalubridade, é a exposição do trabalhador a agentes químicos, biológicos, calor, frio, a uma exposição habitual e permanente no ambiente de trabalho. Entendi. E quando eu falo periculosidade, é uma exposição ao risco de vida. Se acontecer algum acidente com ele, ele pode vir a faltar. Exemplo, um policial seria periculosidade? Sim, o vigilante armado de banco, por exemplo, periculosidade. Entendi. Um agente químico que trabalha numa indústria, fazendo, sei lá, algum medicamento, insalubridade. Isso, Entendi. isso mesmo. Por exemplo, enfermeiros, toda a área médica, quando a gente fala na área médica, a gente está falando sempre em insalubridade. Técnicos, dentistas, enfermeiros, até mesmo o pessoal da recepção, eventualmente, se tem contato com agentes biológicos, porque às vezes tu está numa clínica e ali tem agentes biológicos que tu pode vir a se contaminar. Então a gente está falando sempre em insalubridade. O que o Rafael falou aqui é importante para a gente identificar, porque às vezes é tão comum a nossa profissão, determinadas situações, Rafael, que a gente nem visualiza como insalubre ou como perigosa, porque é tão comum para a gente, é tão habitual. Então dá uma dica para quem está assistindo o programa hoje, para identificar se o seu trabalho oferece riscos de vida ou agentes químicos. Isso, importante sempre das empresas, aí eu falo aqui para o empregador, ele utilizar um engenheiro do trabalho. Né? O engenheiro do trabalho, ele vai na empresa, ele vai identificar os riscos da atividade e vai identificar e vai classificar cada setor, cada funcionário, qual o risco que ele tem. Se for um risco mínimo, ele não precisa pagar a insalubridade. Agora, se for verificado que tem um risco acima daquilo que é tolerável, ele vai pagar um adicional. É isso que muda quando a gente identifica as condições de periculosidade? Perfeito, aí vai ter o adicional 10, 20, 40% conforme a atividade, conforme o grau de exposição daquele funcionário a um determinado agente. E quem determina esse valor de... Isso, o engenheiro vai fazer o plano para determinar isso, né? Certo. E claro que isso pode ser sempre discutível. Por exemplo, eu recebi uma periculosidade em grau mínimo enquanto eu trabalhava. Aí eu fui demitido e eu quero saber se essa periculosidade ela está correta ou não. Tu pode recorrer à justiça para saber se o enquadramento da tua periculosidade estava correto ou não. Não necessariamente vai ficar como estabelecido aquele percentual e ele está dado como certo e é inquestionável. Não, ele pode ser questionado. Entendi. Tanto o não pagamento, por exemplo, eu estou achando que eu estou trabalhando com exposição a calor, por exemplo, né? Ou a frio mesmo, quem trabalha em frigorífico é bem comum. Então ele vai poder, se achar que aquele grau não está correto, questionar. E se a empresa não paga, ele também vai poder questionar depois na justiça. Olha, quando a gente começa a conversar aqui no quadro, sempre me vem várias coisas práticas do dia a dia. Você falou aí em câmera fria, eu fiquei pensando em quem trabalha mesmo em açougue, que, né, em distribuidoras também. Eu lembrei aqui essas duas, mas quais outras atividades são mais relacionadas à insalubridade? Então, essas são as principais, né? Entendi. Exposição a calor, exposição a frio, né? exposição a agentes químicos, biológicos, por exemplo, soldador. Né, o soldador, quem trabalha até às vezes na indústria em geral, quem trabalha com essa parte de indústria, geralmente vai ter a insalubridade. A periculosidade, a gente vai estar falando de uma situação mais extrema, por exemplo, eletricidade, fogo, né? Vamos pegar assim, frentista de posto, ele trabalha no abastecimento. É periculosidade. É periculosidade, porque se ele for lá abastecer e explodir, não tem o que fazer. Por mais que a gente poderia confundir com insalubridade por conta do agente químico ali, gasolina, que é inflamável. Perfeito, Fernanda. E aí vem uma discussão que se falou por Pode anos. ter os dois? Pode ter os dois. Então, existia um entendimento até algum tempo atrás que poderia ter os dois, justamente por isso. Ele está exposto, por exemplo, a benzeno e está exposto também à explosão. Isso. Eu vou receber os dois. E aí se entendeu que não, que tu recebe um ou outro, aquilo que for maior valor. Ah, tá. Que também é esse engenheiro que diz.
Na verdade o engenheiro vai dizer, mas também a remuneração do funcionário, porque daí Sim. também tem uma diferença importante, que até o pessoal às vezes não sabe. A periculosidade, geralmente ela é mais benéfica porque ela incide sobre o salário base. Entendi. Então, por exemplo, 30% do salário base. Agora, se a pessoa, digamos, tem um salário alto, 30% do salário base vai ser um valor significativo. Já a insalubridade é sobre o mínimo. Então o valor é muito menor para quem tem, por exemplo, uma remuneração alta. Entendi. Agora, por exemplo, se eu recebo um salário mínimo, a insalubridade de 40%, ela vai ser mais benéfica que a periculosidade de 30%. Entendi. Vai depender mesmo do seu salário, da sua salário, da remuneração. sua remuneração, perfeito. Tem aquelas questões que envolvem categoria, Isso também, porque o sindicato ele pode também aprovar outros fatores, né? O que geralmente acontece? Uma convenção coletiva se estipula que a insalubridade, ela fica, por exemplo, em toda a remuneração do funcionário, em vez de só no base. O que a lei assegura é o mínimo, que é sobre o salário mínimo, mas pode-se verificar outras situações conforme a categoria. As convenções coletivas podem trazer adendos a essa questão. Aeroviários, né, que são uma categoria muito forte, eles têm toda uma diferença em relação ao tratamento da matéria. Olha, gente, eu adoro os assuntos, que eu digo sempre que eu sou fã do quadro, porque os meninos trazem assuntos muito interessantes e que muitas vezes passam mesmo despercebidos, né, por nós. O exercício dessas atividades geram algum benefício na hora da aposentadoria para o trabalhador assim pesar? Isso é muito importante as pessoas saberem, né? A gente até tratou algumas semanas atrás sobre a aposentadoria especial. Isso. Então, isso é aposentadoria especial. O exercício dessas atividades em algum momento na tua vida, ela vai te gerar uma contagem especial para efeitos de benefício. E se, por exemplo, ficou 25 anos trabalhando como eletricista, tu vai ter já o direito à aposentadoria especial com 25 anos. Entendi. E mesmo se eu trabalhei 5 anos, tu vai ter uma contagem especial, vai depender se é homem ou mulher, tem um multiplicador, que vai poder ser averbado na sua aposentadoria. Essa semana eu tive um caso até interessante que foi assim, a empresa não pagava a periculosidade, a gente reconheceu a periculosidade e essa pessoa já estava aposentada. Tá, e aí? Aí o que a gente fez? A gente ajuizou uma ação de revisão da aposentadoria para pegar aquele período que ele trabalhou e fazer um recálculo da aposentadoria dele. E ele vai ganhar todo o período retroativo o cálculo. Olha que interessante. Então, assim, talvez quem se aposentou e está assistindo até o programa hoje, você que tem um pai, uma mãe que se aposentou, diz, meu Deus, realmente meu pai fazia essa função, não recebeu. Tem como correr atrás desse prejuízo? Tem como correr atrás e é bem legal e é bem interessante porque a gente consegue buscar aquilo tudo retroativo. Entendi. Agora, Rafa, e se a pessoa está na ativa ainda e não está... Puxa vida, realmente, eu trabalho, acontece isso, eu me dei conta que pode ser insalubridade ou periculosidade, eu tenho como recorrer para receber essa grana ainda na ativa? Na ativa, enquanto não estiver aposentado, não, mas ele pode, por exemplo, numa trabalhista, ele reclamar o direito à periculosidade e insalubridade. Aí, digamos que ele saiu, vai reclamar. Entendi. E aí, aquela ação trabalhista ela é utilizada como fundamento depois para a aposentadoria. Gente, olha isso, quantas pessoas não foram lesadas, né, e não pode recorrer na justiça e não sabe. Falando de direito, tem essa missão sempre aqui, né, Rafael? Segue os meninos nas redes sociais, tem o do quadro, que é Falando de Direito BR. O pessoal do advogado Rafael, você fala por lá, inclusive ele responde todo mundo no direct, você encontra o escritório, tudo no adv.rafaelbernardes. Sempre intercala uma sexta ou outra com o nosso outro advogado, que é o Isaac Bertolini Auler. Eu aprendi o nome, mas nunca mais, tá tudo certinho. E os meninos semanalmente estão aqui trazendo assuntos de grande relevância para os nossos telespectadores, por isso que eu digo que eu sou fã do quadro. Obrigada, Rafa. Obrigado, bom fim de Fê. semana, bom final de viu? semana, igualmente. Esse é o Falando de Direito toda sexta-feira aqui no Com Você e eu sei que vocês também adoram o quadro. Eu fiquei